Ok, minha gente, já de volta. Agora é o doutor Ricardo, é com ele que nós vamos conversar. Eu abri o programa de hoje falando sobre a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, que tem muito a ver, vou até perguntar isso ao Ricardo, que pode influenciar muita coisa aqui no Brasil. Até porque eu não sabia que o valor era tanto. Os Estados Unidos hoje, eles compram do Brasil, Ricardo, 30 bilhões. É muito dinheiro. Caramba, o Brasil é um grande fornecedor do americano. Assim como os Estados Unidos também vende para cá. Então é um parceiro comercial extremamente importante. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia para todo mundo aí que nos assiste. O que você achou dessa vitória do Trump? Era já algo que já, nos últimos dias já vinha demonstrando realmente que seria bem provável que ele ganharia as eleições, né? Ele já tinha conseguido ali uma maioria muito boa em relação aos condados ali, as províncias, aos estados em si que têm a sua votação mais expressiva dentro do colégio eleitoral, porque o interessante de lá é que, na verdade, quem elege o presidente dos Estados Unidos são os colégios, é o colégio eleitoral dos estados em si, né? Então, cada estado que tem a sua votação, ele tem um número de representantes nesse colégio eleitoral, e esse número de representantes é a votação toda que vai para o candidato em si do presidente. E ali já vinha desenhando um pouco isso. E é um retrato de algo que vem acontecendo no mundo todo, né? Ele, inclusive, para mim, se não fosse a pandemia, ele em 2020 ele seria reeleito, né? Porque mesmo com a pandemia ele acabou não sendo reeleito, mas com uma diferença muito pequena de votos em relação ao Joe Biden. O Joe Biden ele entrou e agora eu não me recordo o nome, mas um dos pesquisadores e um dos estrategistas políticos nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, aí, em década de 90 e tudo, ele falou uma frase que ficou na cabeça de todo estrategista político, que é exatamente o seguinte: a economia é estúpido. Foi exatamente isso que ele falou. Porque se a economia for bem, nos Estados Unidos principalmente, o candidato ganha. Se ela for mal, né, o candidato do governo ganha. Sim. Se a economia estiver ruim, o candidato vai perder, o candidato do governo vai perder. E, mais uma vez, isso se mostra. Se mostrou em 2020, quando a economia estava ainda respondendo muito ali em relação à pandemia. A economia dos Estados Unidos estava indo muito bem com o Trump, depois ela caiu por conta da pandemia, e aí ele perde a eleição. No período exatamente em que a economia americana estava sentindo muito. E aí agora a economia americana de novo tá ruim, né? E eu percebo isso e falo muito isso. Tem o meu irmão, inclusive, o aniversário dele, né? Mora nos Estados Unidos. Mora lá, né? Mora lá. Parabéns aí pro Rodrigo, nos assistindo aí. De vez em quando ele assiste. De vez em quando ele assiste. Um abraço. Rodrigo foi embora. Eu combinei com ele o seguinte. Falei, Rodrigo, antes de você ir embora, você vem aqui no programa. Ele foi embora e eu não vi. E não conseguiu ouvir. Não deu para... Rodrigo, um abraço. O ano que vem ele está de volta aqui. Ah, joia. É isso aí. E aí, né? E aí, conversando com ele, ele falando muito isso. Ele, não, a economia está ruim, a economia está ruim. E aí a gente vê esse resultado de novo, o Trump vencendo. E muito porque a economia nos Estados Unidos não está boa. Para o americano em si, ela não está boa. Então, o custo de vida aumentou muito lá nos Estados Unidos. Isso para eles faz uma diferença gigantesca. A gente, mal ou bem, ainda está um pouco acostumado ao aumento dos custos e tal, porque pelo nosso histórico, a gente sempre tem uma inflação ruim, depois com o Plano Real melhorou bastante, mas ainda assim a gente meio que se adapta a isso. O americano não está acostumado a isso. E a inflação lá cresceu. E aí isso fez com que interferisse muito nas eleições. E o resultado foi esse. O Trump venceu, né? E ele vencendo, a direita volta de novo a ocupar ali a presidência do estado, do país mais importante do mundo. Eu não sei se o Biden era um governo de esquerda. Eu acho que o Biden ficava ali meio que no centro, né? Os Estados Unidos você não tem muito isso, né? Não tem essa... Você não tem essa divisão tão clara como aqui, você não tem lá. A esquerda de lá não é tão esquerda quanto a nossa aqui, por exemplo. Que a visão deles é uma visão de economia, uma visão de ganhar dinheiro. Exatamente. Diferente do brasileiro, né? Qualquer um que entrar ali, a visão é essa, é ganhar dinheiro, é economia, fazer a economia girar. Não tem essa ideia que nós temos. Lá não tem um emprego com as garantias que aqui no Brasil existem, né? Não tem a justiça do trabalho como a gente, nada disso. Então isso faz muita diferença na hora de votar. A preocupação deles é: a economia está indo bem, eu posso produzir, eu posso ter minha iniciativa, eu posso fazer com que minha empresa cresça, ou não, está indo bem, então eu vou votar nesse candidato. Não está indo bem, eu vou escolher outro. A gente está falando disso, obviamente a gente está falando de Teresópolis. Eu vou chegar em Teresópolis.
A gente está falando disso, sobre economia, agora com a vitória do Trump, que eu tenho amigos e parentes que moram nos Estados Unidos. E eles votariam no Trump, mesmo sendo imigrantes, mas eles votariam no Trump. Sim, porque exatamente. eu estou falando do caso específico meu, né? A visão deles é uma visão de economia. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro, é isso. E o americano, ele pensa assim. Ele não tá. A gente tem muita discussão sobre as questões de direita, esquerda aqui, ideológicas e tudo, mas o americano em si, ele não tem muito isso, né? Ele tem, a visão dele é a seguinte: o governo está me ajudando a ganhar dinheiro, não está me atrapalhando, está me ajudando a ganhar dinheiro, então é esse que eu vou votar. Ele não está fazendo isso, então eu vou escolher o outro. É dessa forma que ele pensa. Eu vou mostrar para vocês, e vou discutir Teresópolis aqui com o Ricardo. Olha só, o que o mundo afeta os grandes países do mundo, China, Estados Unidos, principalmente eles dois, o que eles afetam a gente aqui? Afeta muito, muito. Eu vou provar o quanto a China prejudicou Teresópolis. Nós tínhamos aqui em Teresópolis, você talvez lembre, você deve lembrar disso, nós tínhamos a fábrica de relógios Mondaime em Pimenteiras. A Mil Suíça, Spabra e mais um monte de gente que trabalhava em casa. Minha filha, Sandra, trabalhava em casa, não sei se era para a Spabra, para a Mil Suíça, montando... As bijuterias ali. Bijuterias. Né? Trabalhava em casa, montando bijuterias ou para a Spabra ou para a Mil Suíça. Essas empresas, a Flock, que fazia brinquedos, essas empresas todas foram embora, acabaram. Foram embora não, acabaram. Tá? E não foi culpa de ninguém, a não ser da China. Sim, foi o crescimento da China. Tudo que a gente produzia aqui, relógio Mondaine, aquelas bijuterias, custava, digamos, R$1. A China mandava por 50 centavos. Então o Brasil começou a consumir o produto da China. E com o Brasil consumindo o produto da China, as empresas aqui em Teresópolis fecharam que faziam o mesmo produto. Imagina isso no Brasil inteiro. Então, exatamente. A economia, se for muito bem lá, ela pode ir muito bem aqui também? Sim, se a economia dos Estados Unidos for muito bem, ela pode ser muito bem aqui, porque os Estados Unidos, ele é um mercado consumidor, é o maior mercado consumidor do mundo. Né? E aí o Brasil tem que saber aproveitar isso. Ele já tem ali uma balança comercial muito boa com os Estados Unidos, mas pode aproveitar mais, tendo essa visão de exportação e tudo mais. E os Estados Unidos, como maior consumidor, tendo uma economia cada vez crescendo mais, ele vai fazer com que a gente consiga produzir e levar mais isso para fora. Né? E os Estados Unidos, diferente da China, por exemplo, hoje ele não é um grande produtor, né? Até porque ele é o maior consumidor também da China. Né? Ele é um grande produtor, mas não igual a China. Não, eles não brigam, mas um precisa do outro. Mas um precisa do outro, exatamente. Né? E aí ele, em termos de produção também, o custo do americano para produzir é muito maior. Então, para ele conseguir trazer, para a gente conseguir vender produto americano aqui no Brasil, não sai num preço tão barato quanto o chinês. Tanto que compra muito mais da China do que nos Estados Unidos. Né? Então, para o Brasil é bom que a economia americana cresça, porque aí sim, eles como um grande mercado consumidor, eles fazem com que a gente possa vender produto para eles, que é o mais importante para o país. Né? Para qualquer país, o mais importante é eu conseguir produzir e vender. A questão toda é saber se o Brasil vai fazer isso, que historicamente ele tem muita dificuldade, com um governo que muitas vezes atrapalha o empresário a conseguir agir dessa forma. Tudo é difícil aqui no Brasil para o empresário. Engraçado, eu comprei uma bandeira do Brasil há uns anos atrás, aí quando eu desembrulhei, cheguei lá, comprei na rua, né? Aí estava lá, Made in China. Mas a bandeira brasileira é feita na China. Pois é tudo chinês. E assim, carros, a gente hoje tem várias marcas de carro, marcas que renomadas e tudo. Né? Exatamente. E tem marcas que são as marcas que a gente já conhece historicamente, como a Volvo, a BMW, que muitos produtos que estão no carro, na verdade, foram feitos na China. O custo é muito menor, né? Então acabam sendo feitos de lá. O chinês, ele tem a tecnologia do chip. Sim. Né? E o americano sabe disso. O americano não tem essa tecnologia como o chinês tem, tecnologia do chip. O chip, ele hoje faz parte da vida de tudo, né? No liquidificador tem chip. Tudo. Então, se o chinês travar o chip, ele não vai fazer mais. Se travar, o mundo fica perdido.
Foi o que aconteceu na pandemia, né? Como eles pararam de produzir, não que travaram, mas por conta da pandemia em si, pararam de produzir, você não conseguia vender carro. Hoje, no mundo inteiro, você tinha gente querendo comprar carro e não tinha carro à disposição, porque não tinha chip, não chegava chip para eles. E por que o chinês ele quer tanta ilha de Taiwan? Porque é economia também, né? Economia, exatamente. Porque eles também têm muito dinheiro. Porque também muito dinheiro, exatamente. Eles também têm a tecnologia do também chip tem. do Taiwan. Isso tudo. E a tecnologia hoje é o que gira a economia toda. Então, quem conseguir comandar e dominar, liderar no mundo a tecnologia da informação, a tecnologia de dados, isso tudo está ligado à própria questão dos chips e tudo mais. Quem conseguir fazer isso, consegue ser o maior país do mundo. Hoje é muito mais isso. Né? E a grande briga dos Estados Unidos e da China é exatamente essa. Né? A China hoje, ela, por produzir muito e ter uma riqueza muito grande financeiramente e saber disso, ela tem investido muito nessa questão da tecnologia, e ela vai tentar Taiwan, e ela vai, o que ela não conseguir juntar no território dela, ela vai tentar de alguma forma interferir para conseguir pegar o conhecimento nos outros países. E os Estados Unidos a mesma coisa, vai agir da mesma maneira. E quem sempre estiver à frente, em termos de tecnologia, em termos de produção tecnológica, vai conseguir ter uma economia muito mais forte. Isso eu acho que o Brasil perde muito, porque o Brasil não consegue fazer isso. O Brasil tem muita gente boa, mas com um governo que atrapalha demais esse crescimento tecnológico. E aí você tem muita cabeça boa indo embora por conta disso. Atrapalha, sim. Os impostos, inclusive os impostos. Muito, né? Muito. Os impostos são altíssimos no Brasil. Eu estou trazendo essa conversa para Teresópolis, tá? Há uns anos atrás, quando a gente queria comprar uma calça... Aqui no Brasil tinha uma calça faroeste. Era horrível aquela calça. E a gente só usava aquela calça. Não usei não, mas eu sei, já ouvi falar. Nunca usei não. Calça faroeste. Aí chegou no Brasil calça Lee e calça Levi-Strauss. Lee e Levi-Strauss. E o tênis que a gente tinha aqui no Brasil, Lee e Levi-Strauss, eram americanos, né? Calças americanas, produto americano. E a gente só comprava isso num tinham dois caras, um lá no alto e outro aqui na rua Itapicuru. Me fugiu o nome dele agora. Zé Tur. Não, Zé Tur era no alto. Era um cara que, eu não sei se ele era libanês, se era turco, se era sírio. Enfim, ele vendia aqui na rua Itapicuru, dentro da casa dele, a gente ia lá para comprar calça Lee e perfume, a gente comprava tudo lá, camisa, tudo importado, tudo é contrabando. É contrabando dos Estados Unidos. Contrabando dos Estados Unidos. E tinha um outro lá no alto, mas eu não me lembro o nome dele também. E aquilo a gente pagava por mês, né, para andar com a calça Lee. Pô, aquilo era... Andar na moda, né? Todo jovem queria andar de calça Lee. Isso eram produtos americanos. Hoje, você vê o comércio lá em São Paulo, que aí cheguei para Teresópolis, muitos teresopolitanos vão a São Paulo para comprar mercadorias, para vender aqui de porta em porta, para vender em algumas lojas que já tem montadas. Todas essas mercadorias são da China. Todas são da China. É tudo chinês. Tudo chinês. A produção hoje brasileira é muito pequena, muito pequena. Tanto que a força que nós temos ainda é o agronegócio, né, que também tem sido muito atrapalhado pelo governo, mas é a força que nós temos. Aqui em Teresópolis, por exemplo, e trazendo um pouco para cá, a gente tem agricultura que é extremamente forte, mas que, infelizmente, os governos que já tiveram até aqui não deram a importância que deveria dar à agricultura teresopolitana, que é a grande força que a gente tem. E, infelizmente, a gente não consegue fazer com que os governos, de fato, vejam, de fato, mostrem a força que nós temos. Porque a produção, essa produção da roupa, tudo isso tudo vem da China, não tem... E o custo é muito menor. Então, por mais que tente fazer, por mais que tente investir, não vale a pena. O que vale muito a pena é investir em tecnologia, porque, nesse caso, se precisa ainda ter muito conhecimento e precisa ter investimentos, mas são investimentos que dão para serem feitos, porque você não precisa ter todo um maquinário, nada disso. É muita cabeça e saber trabalhar com isso. E o brasileiro consegue fazer isso, não é à toa que você tem muito brasileiro em diversas empresas de tecnologia no mundo, né? E aqui em Teresópolis também a questão da agricultura, que, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer com frequência. Você sabia que nós temos aqui em Teresópolis cerca de 100, talvez mais, indústrias de tecnologia? Pois é. Esses dados eu tive há uns 3 ou 4 meses atrás.
E quem me passou esses dados foi o Cláudio da... Oh, meu Deus, me fugiu agora. O Cláudio está sempre aqui no programa, de vez em quando ele vem aqui. Ele trabalha com tecnologia. Caramba, fugiu agora o nome da empresa dele. E ele falou, tem mais de 100 empresas de tecnologia em Teresópolis. E não existiu até agora nenhuma vontade de você pegar isso e aumentar, transformar Teresópolis num campo tecnológico. Aqui tinha que ser. Primeiro porque, assim, tem muitas indústrias que a gente não pode ter aqui por conta da questão. Nós temos um vale, né, estarmos numa região serrana. A mobilidade para você ir para os grandes centros não é tão simples, porque você tem uma serra no meio dessa história, né, isso tudo. Tecnologia, você não precisa disso. Tecnologia, você precisa ter um espaço, uma boa estrutura, investimento e apoio do governo para fazer. E aí a gente poderia, sim, ser um centro tecnológico maravilhoso para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, porque tecnologia não tem barreira. E, infelizmente, os governos não veem isso, eles não conseguem observar isso. A gente tem uma das maiores empresas de tecnologia hoje no Brasil, em Teresópolis, né? E aí todo mundo fala da empresa e tudo mais, mas assim, tem 100 empresas que trabalham com isso, tem um monte de gente nova trabalhando de casa para empresas de fora de Teresópolis, muita gente. Né? Eu tenho uma colega minha, até no podcast eu entrevistei ela, Isabela Lapa, que trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados. Ela trabalha para uma empresa de fora daqui, ela mora aqui, ela trabalha dentro da casa dela, mas para a empresa fora daqui. E a cidade não vê isso, a cidade não consegue observar o potencial gigantesco que ela tem, que basta o governo olhar para isso, focar nisso e começar a querer fazer um centro tecnológico aqui. E, infelizmente, a gente não consegue ver isso. Vamos aguardar. O Leonardo tem conhecimento Espero disso. muito. Ele fala sobre isso. Ele fala e a gente falou muitas vezes aqui no programa. Teresópolis virá um centro produtor de tecnologia. É só você começar a pesquisar, descobrir quem são, que todo mundo que está trabalhando nisso, depende muito do governo, né? E incentivar e transformar a cidade num Vale do Silício, quem sabe, né? Quem sabe, pois é. E é possível, é possível. Quando você pega uma Miguel Pereira, que é uma cidadezinha pequenininha, e o prefeito resolveu fazer turismo direito, olha o potencial que virou em tão pouco tempo numa cidade que é um ovo. A verdade é essa. Miguel Pereira é muito pequeno. Eu conheço lá desde pequeno. Lá tinha um hotel fazenda, meu pai gostava de levar a gente lá na infância, e não tinha nada. A gente ia pro hotel, ficava no hotel porque não tinha nada para fazer em Miguel Pereira. Hoje é outra cidade completamente diferente, com um custo baixo, relativamente baixo, para o que ele fez. Ele foi buscar parceria. Porque foi buscar parceria, exatamente. Mas focou no que realmente era o potencial da cidade, e a cidade virou o que virou em tão pouco tempo. Olha, o professor Leandro Coutinho está aqui com a gente, ele botou, historicamente, nunca fez e nem fará diferença para o Brasil qual partido está no poder. Tanto democratas quanto republicanos olham para nós como um anão diplomático que somos. E somos a terceira divisão do mundo. Ele reconhece como a terceira divisão do mundo. Eu acho que isso está mudando, Leandro. Hoje, quando eu vi que o americano compra 30 bilhões do Brasil, não é por ano, isso é mensal, 2 meses, né? E que o Brasil é um grande fornecedor, eu acho que isso já mudou. E o Brasil também compra muito dos Estados Unidos. Eu acho que assim, o governo brasileiro, seja ele qual for, ele não consegue ver a dimensão e o potencial que o Brasil tem. Ele não consegue ver. Porque se ele conseguisse, o Brasil ia muito mais longe. Muito mais longe. E ele aqui fala sobre a China, que é o principal parceiro econômico nosso, é a China. China e Estados Unidos, né? Eu acho que são os 2 parceiros econômicos que a gente tem. Então, Teresópolis pode ser, a partir de agora, de 1º de janeiro, a gente pode dar um grande passo em direção a um futuro que já está aí. Esse futuro já chegou, tanto turisticamente como tecnologicamente, que eu acho que o caminho é esse. E a gente está, se não fizer, a gente está ficando para trás. Você vê cidades muito menores que a nossa, com história, não tem a história como a nossa tem. A nossa cidade de Teresópolis tem uma história maravilhosa, não só para o estado do Rio, mas para o Brasil inteiro. Não tem o potencial que a gente tem, mas infelizmente os governos que vieram até agora, infelizmente o que eles fizeram foi não dar importância para nada disso. Se o Leonardo, e assim eu espero, tenho esperança que isso aconteça, se ele de fato olhar para esses pontos, tecnologia, agricultura e turismo, aí ele consegue fazer uma cidade fantástica. São os 3 caminhos nossos. O agro, o turismo e a tecnologia que está aí. Que está aí, exatamente, está aí. Nós temos uma das principais empresas do Brasil aqui, e eu não digo nem só por conta da empresa, mas o que ela já conseguiu fazer com que qualificar a mão de obra de muita gente aqui em Teresópolis, é só você conseguir potencializar isso. Aí a cidade vai longe, vai muito longe. Tem gente, Ricardo, que eu vejo aqui que está com um padrão de vida melhor.
E eu fico perguntando, pô, esse cara trabalha onde? Eu não vejo essa pessoa em lugar nenhum. Mas, pô, olha o carro que ele tá melhorando a vida do cara. Trabalha em casa com tecnologia. Pois é. As pessoas estão ganhando dinheiro assim aqui em Teresópolis. Só que aí você precisa ter um foco nisso, até para você reduzir imposto para uma empresa tecnológica, mostrar que existe potencial aqui, dar estrutura para crescer, porque aí esse cara que está dentro de uma empresa em outro lugar, fala assim, olha, aqui é melhor você se estabelecer, vem para cá que aqui tem como você se estabelecer. Aí a gente vai crescer e vai virar um Vale do Silício no Brasil. Dá para ser. Dá para ser. Dá para ser. E então, em um tempo muito curto, dá para ser. Isso é coisa que até em um ano e meio já pode acontecer. Sim. Vai depender do prefeito e dos vereadores. Ricardo, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Foi bom esse bate-papo. Toda quarta-feira ele vem aqui, a gente faz um bate-papo. Sempre puxando... A gente falou dos Estados Unidos, de China, mas puxando para Teresópolis, que é a cidade que a gente vive, né? E não podia deixar de falar da eleição do Trump hoje, seja quem fosse, era o Trump ou a Câmara, não podia. É o maior país do mundo, é o país mais importante do mundo. Então não tinha como não falar. Agora, você nunca usou calça faroeste, tênis bamba, que chute? Que chute, sim. Que chute usei. Aí quando a gente usava quando botava um tênis, isso aqui é chinês, deve ser chinês isso aqui. Quando você botava um tênis do americano, comprava nos camelô aqui em Teresópolis, cara, eu não consigo lembrar o nome do cara, fugiu mesmo. A gente comprava nos dois que tinha, um no alto e outro na rua Itapicuru, o Vanderlei sabe quem é. Aí a gente comprava tênis importado, americano, né? Aí saía na rua, chegava a levantar o pé para todo mundo ver. Hoje é da China. O Vanderlei vai saber quem é e vai saber a história toda do cara, com certeza. Sim. Com certeza. Cara, não consigo me lembrar. E eu comprava com ele. No alto, Pedro Prestação. Era lá no alto. Pedro Prestação, os mais antigos vão lembrar. Era o Pedro Prestação. Você pagava a prestação. O que é pagar a prestação? Você pagava por mês. Era uma assinatura, tipo o Netflix hoje. O cara tinha um caderninho, anotava no caderninho, todo mês ele ia te cobrar e você pagava. Pedro Prestação. Agora o da rua Itapicuru aqui, caramba, cigarro, rapaz, a gente comprava cigarro dele. Caramba, cigarro americano, para poder usar cigarro americano. Né? Hoje o cigarro que o brasileiro fuma é do Paraguai. Caiu muito. Obrigado, irmãozão. Obrigado. Vamos pro comercial, a gente volta já. Dudu do Resgate já está com a gente aí. Daqui a pouco bate-papo com ele.